Olá, bem-vindos à Meditação na Gentileza. Boas-vindas a todas as leoas, todas as pessoas, que sejam leões também, que homens também são convidados para participar dessa meditação, que vieram aprender a respeito de como cultivar a gentileza na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, quais os benefícios de ter uma vida mais gentil e como isso pode ser uma alavancagem para que você vá para um nível de saúde, de prosperidade, de felicidade e de uma vida melhor, uma vida mais agradável, que vale mais a pena ser vivida. Então, nós hoje vamos passar por esse tema, vamos conduzir vocês em uma reflexão bem importante para que vocês possam identificar em que pontos da vida talvez falte gentileza, o que que ela é, o que que representa, e depois nós vamos fazer, claro, as nossas práticas para conseguir limpar, para conseguir remover aquilo que é obstáculo a essa vida mais leve, essa vida com mais bondade, que nós falamos, que são obstáculos também aos nossos relacionamentos saudáveis, à nossa prosperidade. Nós vamos falar sobre isso tudo. E depois entraremos, então, na meditação nos corações gêmeos, com foco para a gentileza e a bondade amorosa. Hoje, no dia que estamos gravando esse vídeo, é um dia muito especial. Quem está participando ao vivo vai receber energias super potentes, porque hoje é um dia de lua cheia. Mas não é qualquer lua cheia. É o dia da lua cheia de Páscoa, né? Ela é ligada, então, a essa energia de amor, de renascimento, de ressurreição. Então, é um momento em que começa não apenas, marca, né, o início desse novo ciclo de um ano astrológico, ou seja, da renovação das energias, como para nós é o impulso inicial para a gente poder começar algo novo e diferente na nossa vida. Então, quem está participando ao vivo e ao longo dos próximos dias vai receber energias muito, muito, muito potentes. Quem fizer depois, não há problema, porque toda a prática que nós vamos fazer de reflexão, de introspecção, de estudo interior e depois a prática de meditação em si, já são poderosíssimas por si só. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer, eu sou a Rafa Serrador e a Carol Moreira está aqui também, e nós vamos conduzi-los todos juntos, então, agora nesse grande processo. Carol, você pode apresentar o que é o nosso Círculo das Leoas? O nosso Círculo das Leoas é um grupo poderosíssimo para mulheres que querem se tornar mais leoas. E o que é ser mais leoa? Porque todas nós somos leoas, mas ser mais leoa é ser mais poderosa, ser mais autêntica e ser mais feliz também, ser mais leve, levar a vida mais leve. A vida não precisa ser feliz, alegre, fácil todos os dias para ser leve. Mas a vida leve é a vida que a gente vive de forma harmônica, que está em harmonia com quem nós somos e o que nós queremos. E é aquela vida que a gente tem força, que a gente tem poder para ir atrás disso, de quem nós somos, de nos expressar no mundo de acordo com quem nós somos e irmos atrás dos nossos objetivos. Isso é ser uma leoa poderosíssima. Então, convidamos vocês, leoas, a virem fazer parte. Nós temos o nosso perfil no Instagram, Círculo das Leoas. Vamos botar o link tanto na gravação do vídeo, como aqui no chat para quem está ao vivo. E temos também o grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte também, para ficar mais pertinho ali da gente e participar das nossas atividades, mas ser notificada das nossas atividades, tá bom? Então, convido todas vocês, mulheres poderosas, para virem junto com a gente nesse grupo, porque nós juntas somos muito mais fortes. Perfeito, Carol, não poderia ter dito melhor. E agora nós vamos, então, a começar com o tema da nossa meditação propriamente dito. E para qualquer brasileiro que se preze, né, todo mundo conhece a frase do poeta Gentileza, do profeta Gentileza, que diz que gentileza gera gentileza. E nós vamos começar com isso como nossa reflexão, não só porque é algo simples, né, que qualquer pessoa consegue lembrar no seu dia a dia, mas por ser uma meditação poderosa, é um mantra poderoso isso. E é um ensinamento muito, muito, muito profundo.
O que nós vamos focar em relação a essa citação do profeta Gentileza é o que nós chamamos de uma lei universal da regra de ouro, né? Aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós cultivamos, é o que nós semeamos, né? Aquilo que eu quero que seja parte da minha vida é o que eu cultivo, é o que eu faço. E aquilo que eu não quero para mim é o comportamento que eu preciso suspender. Então, nós vemos muitas vezes as pessoas hoje em dia reclamando sobre discursos polarizados, discurso de ódio, muita intolerância, todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir, e que falta bondade, falta amorosidade, falta suavidade, gentileza nas relações, não só nas relações no trabalho ou com pessoas estranhas ou nem tão próximas, mas dentro da própria casa. Pais sem paciência e sem amorosidade com seus filhos, as crianças crescendo, já aprendendo esses padrões disfuncionais, muitas vezes, de se comunicar, né? Todo mundo esperando que as coisas sejam feitas para eles e ninguém querendo fazer para os outros. Então, nós estamos realmente passando por um período em que há muito pouca clareza a respeito de como nós devemos funcionar de maneira saudável como sociedade, como famílias, como organizações, grupos de trabalho, como sócios, né? Os relacionamentos estão ficando, ou vêm ficando cada vez mais difíceis, mais conturbados, às vezes, não porque o relacionamento em si é ruim, mas porque as pessoas que participam do relacionamento estão tão cobertas, tão recobertas por camadas e camadas e camadas de problemas, de dores, de sofrimentos, de estresse, de ansiedade, de correria, de cansaço, que não sobra tempo, não sobra energia e não sobra vontade, às vezes, de estar ali pleno, com o coração aberto. Então, todo mundo fica se defendendo o tempo inteiro, ou todo mundo, às vezes, ou todo mundo não, algumas pessoas, às vezes, querem empurrar seus problemas para cima dos outros, ou simplesmente não querem interagir porque não querem mais problema, não querem pegar problema dos outros também para si. Isso faz com que seja muito cansativo, né, gente? Viver em grupo, viver em sociedade. Mas a bem da verdade é que é inevitável. Todos nós fazemos parte da raça humana. Por mais que eu queira ser um eremita, não é essa vida que eu vou viver. Não é essa vida que eu vou levar. Nós fazemos parte de famílias, de grupos sociais, de amigos, de colegas do trabalho. Nós fazemos parte de um condomínio, um bairro, moramos numa cidade com outras pessoas, não é? Então, nós temos naturalmente que conviver socialmente. Mas mais do que isso, nós temos também, que nós já falamos sobre isso nos meses anteriores, um relacionamento que é mais presente ainda do que todos esses, que é o relacionamento de nós com nós mesmos. Então, nós não podemos fugir desse aspecto da nossa existência, desse pilar da nossa existência. O que precisamos fazer é entender o que afeta o meu pilar de relacionamentos, tanto próprio quanto para com os outros. E se hoje isso não está bom, se hoje eu sinto que os meus relacionamentos não são tão saudáveis quanto poderiam, não são fonte de aprendizado, não são fonte de desenvolvimento para mim, ou são dreno, unicamente dreno, então o que eu preciso mudar nisso? O que eu preciso mudar em mim, na minha percepção sobre o outro e no meu comportamento, na minha mentalidade e no meu comportamento em relação a mim e em relação ao outro. Percebe? Porque relacionamentos não tem pílula mágica, gente. Não tem uma pílula mágica que diga, olha, resolveu tudo. E também relacionamento não é relacionamento só de Hollywood, que os amigos são perfeitos, que todo mundo se entende, que todo mundo está sempre feliz e sorrindo, que aquele homem ou aquela mulher que você conheceu é a pessoa dos seus sonhos e é uma coisa mágica. Isso são momentos, mas não é a realidade do dia a dia. A realidade do dia a dia é atrito, 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 atrito constante.
A questão é como nós lidamos com esse atrito. O que nós fazemos a partir desse atrito? Porque o atrito pode ser tanto ruim, porque pode gerar uma ferida, quanto o atrito pode ser muito bom e muito gostoso, como, por exemplo, dar um amasso com quem você está namorando. Não tem atrito? Atrito não significa ser ruim, significa ter contato e movimento. Então, contato com outras pessoas e movimento gera atrito. A questão é, o que está ali intermediando o atrito? Como ocorre esse atrito? Se for muito forte, muito vigoroso, machuca, não é? E é por isso que nós precisamos, nos nossos relacionamentos com nós mesmos e com os outros, cultivar esse comportamento, essa atitude de gentileza. E por que que isso é tão importante? Porque nós queremos ser tratados de maneira gentil, né? Alguém aqui prefere levar uma pancada do que ser tratado com gentileza? Eu certamente não. Eu prefiro 1000 vezes ser tratada com gentileza, qualquer que seja a circunstância. Tá? E nós vamos falar sobre os benefícios da gentileza. Mas por que que é importante a gente ter clareza disso? Porque se você quer ser tratado com gentileza, então o que que você tem que fazer? Não é esperar que o outro venha, né, e magicamente te trate com toda a gentileza do mundo. Você é agente e construtora da sua própria vida. Então, como você quer ser tratada, é como você vai tratar os outros e a si mesmo. Como você quer ser vista, é como você vai ver a si e ver aos outros. Certo? Então, se você quer gentileza na sua vida, você tem que ser uma leoa gentil. Porque se você chega para os outros, nem digo para os outros, se você chega e diariamente trata você mesmo com pedras na mão, se você só se critica, só fala mal de você mesmo, quando erra, é um discurso de raiva, de frustração, porque você não tolera errar com você mesmo. Que tipo de respeito, de gentileza e de bondade os outros vão ter com você? Se nem você se respeita, é bondosa e é gentil com você mesmo. Lembre-se que no mundo energético, energias semelhantes se atraem. Se a sua frequência, a sua vibração, se o seu campo ele é tomado por energias de ódio, de raiva, de irritação, de frustração, de crueldade com você mesmo, é isso que você vai atrair. Então, o primeiro passo é que você cultive isso para com você mesmo. E aí você vai expressar mais facilmente a gentileza no trato com outras pessoas. E quando isso acontece, quando você é a leoa gentil, qual é a lei universal? O que você colhe, não, o que você planta é o que você colhe. O que você semeia é o que você colhe. O que você expressa é o que retorna para você multiplicado muitas vezes. Então, faça aquilo que você quer que seja feito a você. Não faça aquilo que você não quer que seja feito a você. Então, deixe de ser cruel, mau, autocrítico, exigente excessivamente com você mesmo e passe a ser mais gentil, mais bondosa, mais amorosa com você e com os outros. É por isso que esse ensinamento, ele sintetiza tudo, gente. Gentileza gera gentileza. Então, nós queremos ser todas leoas gentis, leoas bondosas. Gente, é muito mais elegante ser bondoso e gentil do que ser frustrado, irritado, aquela pessoa que só faz barraco. Não estou dizendo ser boba, não estou dizendo deixar todo mundo fazer o que quer em cima de você. É ser gentil. Por quê? A gentileza desarma. A gentileza desarma. Uma pessoa vem com 20 pedras na mão para cima de você e você fica ali no salto, plena, sem mexer um fio de cabelo e trata aquela pessoa com gentileza. Desarma a força dela, vai embora. Por quê? Porque ela vem com energia de agressividade. Não encontra isso em você, essa energia não tem onde se conectar, não tem onde crescer. Então, essa energia dissipa. Essa energia dissipa. Então, é uma poderosa proteção, é uma poderosa arma
para você ser muito mais forte, muito mais elegante, sem precisar mexer um dedo, sem precisar brigar, sem precisar lutar. Mas isso requer harmonia interna e, especialmente, força e alinhamento com quem você é. Porque torna-se mais importante você ser plena do que você estar certa e mostrar para o outro que ele está errado. Então, isso requer muita autoestima. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, se vocês não lembrarem nada do que nós falarmos hoje, nada, lembre-se pelo menos disso, que gentileza gera gentileza. E medite nessa grande verdade. O próximo aspecto é que a gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como ele deveria ser interiormente. E por que a gente traz essa citação? Porque isso aqui, homens e mulheres, tá, gente? Isso aqui é muito importante. A gente não vai entrar nos detalhes técnicos, mas muitas vezes, para nós desenvolvermos comportamentos, né, nós entendemos que o comportamento ele tem que vir de dentro para fora. E isso é o comportamento quando ele é natural e quando ele faz parte já da nossa essência e de algo que nós cultivamos e já está interiorizado. Mas nem sempre o nosso comportamento começa assim. Porque às vezes nós estamos, por exemplo, tão feridos, tão magoados, tão acostumados com padrões negativos de comportamento, que para a gente é difícil mudar de uma hora para outra. É difícil mudar tudo que tem dentro da gente. E nós não podemos esperar que eu resolva todos os meus problemas. Eu não posso esperar resolver todos os meus problemas para só quando eu for perfeita começar a ser gentil. Concorda? Porque eu quero ver os resultados disso hoje, amanhã, depois de amanhã, não no final da minha vida ou na próxima encarnação. Então, uma das formas de nós começarmos a desenvolver comportamentos novos é nós emularmos como nós queremos ser. E isso é o que essa citação diz. A gentileza faz com que a gente pareça exteriormente como nós deveríamos ser interiormente. Então, é aquele esforço consciente para dizer assim, eu entendo que se eu quero mais bondade, mais amorosidade na minha vida, se eu quero ser uma leoa elegante, bondosa e gentil, eu não posso entrar nesse barraco. Eu não posso ficar criando treta com todo mundo na rua. Então, quando alguém vier me provocar, eu vou respirar fundo e eu vou, pelo menos, demonstrar gentileza, mesmo que por dentro eu esteja assim. Depois extravasa. Entende que não é reprimir, é tomar uma decisão consciente de não se deixar levar imediatamente pela sua explosão emocional, ter um filtro. Então, a gentileza é esse filtro que faz com que nós possamos agir de maneira mais civilizada, observar as nossas emoções e conseguir lidar com elas sem ser nessa esfera pública, sem ser numa situação que pode causar dano na nossa vida. Entende? Então, entenda a gentileza como um filtro que vai te ajudar a operar melhor na vida, enquanto você resolve suas questões internas. Isso faz sentido para você, Carol? Totalmente. Super importante, né? Então, mesmo quem diga assim, eu sou muito estourada, eu sou muito assim, eu sou muito assada, primeiro, não se identifique com o seu comportamento. Você não é o seu comportamento. A sua natureza é outra. Tá? Identifique os comportamentos que você não quer, os comportamentos anti-gentileza que você tem, e crie esse filtro. Escolhe um comportamento, uma situação em que você recorrentemente explode, é rude, é grosseira, e já cria como você quer alterar, como você quer mudar isso, a partir de hoje. Como você vai usar esse filtro da gentileza a seu favor. Tá? O próximo é, assim como o sol derrete o gelo, a gentileza evapora mal-entendidos, desconfianças e hostilidade. A gente já falou sobre isso. Lembra? A pessoa vem com agressividade, não encontra ponto de contato em você e essa energia de agressividade se dissipa. E mais importante, isso não entra a fundo em você e não provoca a hostilidade e a agressividade em você também. Nós temos
internacionalmente institutos hoje em dia, que hoje em dia não, já nas últimas décadas, mas é um movimento que vem crescendo, institutos e centros de pesquisa de estudos para a paz. Nós temos, por exemplo, Mahatma Gandhi, né, com um movimento de resistência civil que, em vez de responder com agressividade, responde com desobediência civil. Eu não... Rafa, ficou mudo para mim. Pronto, consegue me ouvir bem? Sim, voltou. Sim? Então, é muito importante que vocês entendam que não apenas a gentileza é algo desejável, porque nos ajuda a viver em harmonia, mas é desejável porque te protege desses ataques, dessas energias nocivas, mal qualificadas e do desequilíbrio emocional de outras pessoas. Em tempos de polarização extrema de discurso, em tempos em que todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir, e as pessoas se criticam excessivamente, é muito importante que você tenha consciência e clareza disso, para que você possa se proteger. O que você acha disso, Carol? Você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Eu acho fundamental a, a gente, aqui no Brasil, principalmente, a gente passou na política, né, por um momento muito polarizado e a gente viu que isso gerou muitos conflitos, até em famílias, né? E se as pessoas levassem a gentileza para isso, não que elas precisem mudar de opinião, ninguém precisa gostar mais de um lado do que de outro, mas levar a gentileza de, poxa, eu vou tratar a outra pessoa como eu gostaria de ser tratado. Não preciso concordar com ela, mas ela tem o direito de ter uma opinião assim como eu tenho a minha, então tá tudo bem. Raramente a outra pessoa está querendo o seu mal e está querendo o mal do mundo. Ninguém está querendo acabar com o mundo, está todo mundo querendo fazer o melhor possível para preservar o mundo e as pessoas dele. Só que cada um tem uma visão do que é melhor para o nosso mundo, para as outras pessoas. Então, assim, vamos só tentar lidar com os relacionamentos com mais gentileza, tentar ir um pouco mais desarmados. Não precisa Você não precisa adotar a gentileza interna, como a Rafa falou, imediatamente, porque às vezes isso requer um trabalho e um esforço muito grande. Porque a gente sabe muito bem que mudar um comportamento externo de verdade, profundamente, requer um trabalho enorme de você ir lá, desfazer a causa daquele comportamento errado, para depois colocar uma base nova para um comportamento mais adequado. E isso às vezes leva anos. E nossos relacionamentos não podem esperar anos e anos. A gente pode começar já amanhã colocando externamente a gentileza como o nosso modo de operar no mundo. E isso não quer dizer controlar, como a Rafa falou. Ninguém quer que você controle o que sente, e sim você gerir o que você vai fazer com o que você sente. Gerir é pensar como você quer agir no mundo a partir do que você sente. E não sair fazendo a primeira coisa que você está acostumado a fazer quando você tem aquele sentimento. E se você começa a agir baseado na gentileza e não no seu primeiro ímpeto, no primeiro sentimento, pode ter certeza que seus relacionamentos vão melhorar muito. Então, é para a gente, a partir de hoje, colocar como mindset, como a nossa mentalidade primeira de ação no mundo é gentileza. Como eu posso ser mais gentil comigo mesma e com o outro? Perfeito. Eu concordo plenamente. Eu acho que você resumiu de uma forma maravilhosa. E tem um alerta aqui, tá, gente? Porque nós estamos falando de gentileza, nós estamos falando de bondade. Não estamos falando em submissão. Não estamos falando em você se anular
ou se permitir ser anulado por outras pessoas. Não estamos falando em concordar com tudo que os outros dizem, como a Carol bem levantou. Tá? Não estamos falando que você vai ver algo errado ou vai experienciar alguém fazendo algo errado com você e você vai permitir que isso aconteça porque você não quer ser bondoso, ou não quer deixar de ser bondoso, deixar de ser gentil. Os limites, eles são essenciais. Lembra que é um dos mandamentos das leoas? Sem limites saudáveis e sem limites fortes e claros, nós não conseguimos viver de maneira equilibrada, harmônica e saudável. Não conseguimos. Então, isso aqui tem que vir com esse alerta em neon, especialmente para nós mulheres, especialmente para nós, porque a nossa tendência ou é, muitas vezes, ir para um extremo da combatividade excessiva para compensar alguns outros aspectos, ou por conta da nossa natureza do próprio feminino, que é mais suave, sim, que é mais acolhedora, sim, nós acabamos, muitas vezes, por causa dessa gentileza e bondade excessiva, nós nos prejudicamos e deixamos que os nossos limites sejam sistematicamente ultrapassados. Tá? Isso não pode, em hipótese alguma, acontecer, porque a gente sofre danos, às vezes, irreparáveis, ou que levam anos, décadas para serem reparados por causa disso. Eu sei disso na carne, a Carol sabe disso na carne, e nós queremos que vocês, por favor, não precisem levar o mesmo tempo que nós para conseguir curar esse tipo de ferida, tá bom? Então, o importante aqui, quando nós falamos sobre gentileza, é lembrar desse mandamento. A leoa tem limites claros. Ela é poderosa porque ela sabe estabelecer limites. E se isso ainda não te convenceu, lembra que eu falei que tem dois tipos de relacionamento? O com os outros e o com nós mesmos. Com nós mesmos é sempre o prioritário. É sempre prioritário, tá? Guarda bem isso, escreve, põe num post-it, num lugar que você veja todos os dias. O seu relacionamento com você mesmo é sempre prioritário. Portanto, com quem você tem que demonstrar bondade e gentileza primeiro? Com você. Se deixar ser invadido ou anulado por outra pessoa para ser gentil com o outro, você está deixando de ser gentil e bondosa com quem? Com você. Não faz sentido nenhum. Então, lembra do filme Robocop? O Robocop não tinha 3 diretrizes e mandamentos de que ele precisava seguir? E o primeiro era o essencial, o segundo não podia conflitar com o primeiro. Então, vamos fazer esses mandamentos aqui, tá? Da leoa bondosa e gentil. O primeiro mandamento é: seja gentil sempre que possível. O segundo mandamento é: seja primeiro gentil com você. Se você não for gentil com você, então ninguém mais será. Ninguém verdadeiramente poderá ser. Terceiro, seja gentil sempre com os outros, contanto que isso não faça com que você deixe de ser gentil e bondosa com você, contanto que isso não fira você. Combinado? Essa é a parte mais importante, gente, dessa meditação. A parte mais importante. Gentileza gera gentileza, mas essa gentileza começa de você com você mesmo. Combinado? Então, seja gentil sempre que possível, contanto que isso não fira a si mesmo. Tá combinado isso? A partir de hoje, vamos ser assim? E a gente sabe que é difícil, a Carol tocou nesse ponto super bem, porque é muito difícil essa mudança interna. Às vezes parece que somos nós contra o mundo. Eu quero ser gentil, mas ninguém é. Todo mundo está aqui atrás de alguma coisa, querendo alguma coisa de mim, e eu não sei como lidar com isso, as pessoas não estão me tratando bem, hoje todo mundo só quer olhar para o seu. Isso aí, gente, é o mundo que nós estamos vivendo. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar sentado chorando, se lamentando, ou nós vamos agir para sermos não só uma força de transformação na nossa vida, mas quem sabe inspirar os outros a mudar também. Lembra? Gentileza gera gentileza? Então, verdadeiramente, seja a transformação que você quer que aconteça ao seu redor. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Tudo ao seu redor muda. Você tem que ter olhos para ver isso.
tá? E não ficar esperando que a solução venha magicamente. Então, nós sabemos que é complicado, nós sabemos que é difícil e sabemos que é necessário muito apoio para esse tipo de transformação e mudança, tá? Quanto mais apoio a gente tem, mais rápido a gente deslancha e decola. Então, é com o intuito de que vocês tenham esse apoio que nós convidamos vocês a participar do Círculo das Leoas. É um grupo gratuito. Nós vamos ter encontros mensais e neste mês agora, este mês de abril, que se segue, o tema do mês é gentileza e bondade, é o cultivo da leoa gentil. Então, se essa meditação ressoa com alguma coisa em você, vem participar dos nossos encontros. Nós vamos conduzir práticas para descobrir quais são os bloqueios da gentileza que você tem, quais são crenças que te impedem, o que hoje a falta de gentileza e bondade prejudica na sua vida, em que isso impacta e puxa a sua vida para trás. Pode ser financeiramente, pode ser num relacionamento amoroso, pode ser no seu trabalho, pode ser no prazer que você tem na vida, pode ser na sua autoestima, pode ser em várias esferas. A gente vai mapear alguns aspectos daqui a pouquinho. Mas se você quer realmente mudar, vem para o círculo. Juntas, nós somos muito mais fortes e nós entendemos desse babado, gente. Sabe por quê? Porque a gente vive ele desde sempre. E a gente ralou muito para conseguir sair do buraco. E nós temos as ferramentas, nós temos o conhecimento, nós temos a experiência, e mais do que isso, nós temos a gentileza e a bondade, a generosidade de querer que vocês não precisem passar por tudo isso sozinhos. Então, vem para o nosso Círculo das Leoas, que a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse mês. É o nosso tema, o tema do mês, gentileza. Então, voltando, para que nós possamos entrar na nossa reflexão mais específica, né? Nós sabemos, então, que gentileza é importante e que faz parte da natureza do ser humano. Né? Quem não é suficientemente gentil não é suficientemente humano, porque a gentileza é uma expressão da nossa bondade. A bondade é o cultivo desses sentimentos mais elevados que nos diferenciam do instinto animal. Então, cultivar bondade é cultivar o refinamento daquilo que nos torna humano. Então, super importante, gente. Quem quer ser leoa elegante não pode ser uma leoa barraqueira. Não pode ser uma leoa, sabe, que fica se metendo em encrenca o tempo inteiro. Né? Rise above, né? Se eleva em relação àquilo e você vai ver que os problemas são muito mais fáceis de resolver. E, por fim, para fechar essa reflexão inicial, seja gentil quando for possível, mas sempre é possível a gente encontrar alguma brecha, alguma forma em que nós podemos ser gentis. Às vezes, o nosso silêncio é uma gentileza. Sabe quando aquela pessoa vem e te trata mal e fala, você é assim, você é assado, você não sei o quê, você não sei o que mais? Às vezes, a maior gentileza que você pode fazer não é falar bem com a pessoa e querer dar beijinho, que a pessoa está ali te atacando. A maior gentileza que você pode fazer é virar as costas e ir embora com você, gentileza com você e com o outro. É não entrar na briga, é não se deixar consumir pela montanha-russa emocional do outro, é não querer ter razão a qualquer custo quando a pessoa não está disposta a ouvir. Sabe qual é o maior exemplo de gentileza que a gente pode ter com nós mesmos? É entender que o comportamento do outro só depende do outro, gente. Você não pode controlar como o outro vai reagir, o que o outro vai pensar, como é que o outro vai fazer. Não pode. Não pode. E às vezes a gente fica se violando e violando o outro, sendo bruto, forçando situações, falando de forma ríspida, porque a gente quer que aquela pessoa concorde com a gente, pense da mesma maneira que nós, faça da maneira que eu quero. Só que isso não está sendo nem gentil com você, nem gentil com o outro. E quanto atrito negativo isso gera. Nós falamos sobre isso em relacionamentos, nas nossas meditações passadas. Existem diferentes formas e linguagens de amor. Existem pessoas que expressam amor de uma forma muito romântica. Existem pessoas que expressam amor simplesmente cuidando do outro. São todas formas de amor. Mas se você quer controlar como o outro faz e como o outro pensa, como o outro age, como o outro expressa amor, isso vai gerar atrito. Em algum momento a gentileza vai desaparecer.
a bondade, a suavidade vai desaparecer. Então, seja gentil sempre que possível, e sempre é possível significa que, se esse for um filtro, uma lente pela qual você enxerga o mundo, você sempre pode pensar como é que eu posso evitar ser rude, grosseira, atacar o outro e a mim, ferir o outro e a mim. Então, em essência, gente, a gentileza é uma forma de nós praticarmos a rimsa, a não violência, é praticar a bondade, é suprimir o instinto de ferir a nós e de ferir ao outro. E com isso, nossas relações são mais saudáveis, nossa vida é mais leve, a gente se ocupa menos de problema dos outros, portanto, a gente fica muito mais relaxada, muito mais descansada. E nós entendemos que o que me cabe é o que diz respeito a mim. O que o outro vai fazer é dele. Ah, mas eu sou casada e meu marido não faz da maneira que eu quero. Ó, desculpa lá, de repente você também não faz as coisas da maneira que ele quer. E aí? Como é que resolve isso? Tem que alinhar relacionamento. Qualquer coisa que seja para além de você, tem que alinhar, gente. Não é eu quero e aconteceu. Então, observa se a falta de gentileza, a falta de bondade está vindo de atritos que são causados pela forma como você está se posicionando. Não é, Carol? Isso é super importante quando a gente vai olhar para relacionamentos, quando a gente vai olhar para a nossa posição no mundo. Tá? Então, nós vamos agora começar a nossa reflexão sobre como gentileza impacta a sua vida diretamente. Quais são, o que é gentileza, quais são os benefícios e como é que isso está operando aí na sua vida no dia a dia, para que a gente possa, então, passar a parte de tratamento, né? A parte terapêutica do nosso encontro. Então, o que é a gentileza? A gente falou bastante a respeito, mas, em essência, a gentileza ela é um comportamento que é direcionado a nós mesmos e a outras pessoas, como nós falamos, que tem como base uma emoção positiva, né, de bondade, de amor pelo outro, de amor por nós mesmos. Então, é um comportamento baseado no amor, sim. Tá? Agora, a gentileza, ela vai ser fundamental nas nossas vidas. Por quê? Porque é com ela que a gente vai construir, como nós falamos, relacionamentos saudáveis. E o que são relacionamentos saudáveis? São relacionamentos marcados pela empatia, pela generosidade, mas também pelo respeito e limites claros. Nós já falamos sobre isso. Aqui é só uma condensação e um resumo antes da gente entrar no nosso mapeamento, para que você tenha bem claro do que a gente está dizendo, conceituando como gentileza, para você saber se você faz ou não, tá? Agora, relacionamentos em que pessoas são gentis umas com as outras têm muitos benefícios. Levam uma vida mais saudável, mais longa e mais feliz. Nós já falamos sobre isso repetidamente em meditações anteriores, né? Como relacionamentos, seja amorosos, familiares ou sociais, eles são a base da construção da nossa longevidade, porque os relacionamentos representam para nós uma rede de suporte que vai nos ajudar a ter melhor saúde física, vai nos ajudar a ter mais equilíbrio emocional, vai nos ajudar a derivar mais bem-estar e felicidade, e nos ajuda a manter a saúde mental e o funcionamento positivo na vida. E com isso a gente floresce em vez de perecer, tá bom? Então, o segredo da longevidade, um dos grandes segredos da longevidade, de viver mais tempo e viver melhor, é ter relacionamentos saudáveis. Agora, pensa aí, gente, isso aqui é exercício básico, qualquer criança de 4 anos sabe responder isso. É melhor e mais saudável um relacionamento em que as pessoas se entendem de maneira harmoniosa, não que não tenha problema, não foi isso que eu falei. Falei que a gentileza, a harmonia e as partes superam os problemas se entendendo, alinhando e conversando. É mais saudável isso? Ou é mais saudável um relacionamento onde a pessoa está o tempo inteiro brigando, brigando, se ferindo, 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 até que cada um vai para o seu lado, ou um quer matar o outro? Não precisa ser nenhum gênio para responder isso, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, a Carol vai conduzir vocês na reflexão de como estão
como está a gentileza no seu relacionamento consigo e no seu relacionamento com os outros. E que tipo de benefícios ou malefícios isso vem trazendo para a sua vida, para que você possa, então, transformar. Então, Carol. Deixa eu compartilhar aqui, só um segundinho. A nossa reflexão agora é: você está sendo gentil consigo mesma? Porque, como a Rafa bem falou no início da nossa conversa, a prioridade da gentileza em nossa vida tem que ser conosco mesmo. Se nós não conseguirmos ser gentis conosco, não vamos conseguir ser gentis com mais ninguém. Ou então, seremos gentis com os outros, mas passando por cima de nós mesmos. E não é isso que a gente quer. Ser gentil não é se anular. Ser gentil é achar o seu limite, impor o seu limite, mas com gentileza. Não é nem deixar a gentileza de lado e ser agressiva para impor o seu limite, que isso também não precisa, mas também não ser tão gentil com os outros a ponto de ferir o seu limite e deixar de ser gentil consigo mesmo. Então, essa é a nossa primeira reflexão. Você está sendo gentil consigo mesmo? Você consegue impor limites, não deixar que os outros ultrapassem os seus limites? Você consegue olhar para si de forma gentil, sem tanta autocrítica, sem se culpabilizar por tudo que acontece na sua vida? Você consegue ter esse olhar gentil? Eu acho que essa é a primeira reflexão, porque a nossa prioridade é a gentileza conosco. Depois dessa primeira reflexão, nós vamos passar para uma partezinha do nosso mapeamento Leoa. O nosso mapeamento nós já falamos algumas vezes, mas é sempre bom relembrar que é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta autoral nossa, que nós criamos para saber, para você conseguir olhar para toda a sua vida e como ela está hoje. Porque nós sempre queremos que você consiga realizar os seus sonhos. Nós sempre queremos que você consiga, realizando os seus sonhos, ter uma vida longa e com qualidade. E para ter uma vida longa com qualidade, com mais vida nos seus dias, você precisa saber quem você é, o que você quer e de onde você está partindo hoje. E essa ferramenta do mapeamento das leoas, na verdade, mapeamento leoa, que é para todas nós leoas, ela é uma ferramenta que te dá esse primeiro passo para saber onde você está hoje, como está a sua vida e aonde você quer chegar. Porque para a gente traçar um mapa para chegar nos nossos sonhos, a gente precisa saber primeiro quais são esses sonhos e da onde a gente está partindo. Para descobrir isso, não tem nada melhor do que fazer o mapeamento Leoa. Então, se você ainda não fez, eu super recomendo. Eu uso para minha vida, já fiz algumas vezes, e é sempre bom você ficar fazendo novamente esse mapeamento, porque nós não somos a mesma pessoa sempre. E por mais que você diga, eu sei quais são os meus sonhos, tá bom. O quanto você reflete sobre eles na sua vida? Será que você para pensar e recalcular a rota? Será que você para considerar que você não é a mesma de anos atrás? Então, esse mapeamento é aquela chance que você tem de organizadamente parar e refletir sobre a sua vida. Se você ainda não fez, vem, faz. Tá lá, você pode encontrar ele tanto no nosso perfil do Instagram, Círculo das Leoas, tem o link lá, você encontra o nosso mapeamento, tá bom? Vamos deixar aqui também na descrição do vídeo para quem está assistindo o vídeo. Vai estar aqui. E tem no nosso perfil do YouTube também, não só do Instagram, como do YouTube, tem lá o link. E se mesmo assim você não encontrar, manda uma mensagem que a gente te ajuda. Mas continuando a nossa reflexão, para a gentileza, nós separamos tanto a autoestima,
O Porque ser gentil conosco impacta na nossa autoestima. E a autoestima é uma esfera importantíssima da nossa vida. E separamos também a esfera de relacionamentos sociais, porque, como a Rafa falou, a gentileza pode ser aquele lubrificante para nos atritos no relacionamento, para que os atritos não causem dor, não causem ferida, tanto no nosso relacionamento conosco, como no relacionamento com o outro. Então, agora eu vou fazer uma pergunta super simples e eu quero que você dê uma nota de 1 a 10. Vamos olhar primeiro para a esfera de autoestima. Dê uma nota de 1 a 10. O quanto você tem facilidade de receber elogios, favores e ajuda? Dê uma nota de 1 a 10. Porque se você não tem facilidade de receber elogio e nem se acha merecedora de receber favores e ajuda, então você não deve estar sendo muito gentil com você mesmo. É o tipo de pessoa que quer carregar o mundo nas costas, né, Carol? Exatamente. E acha que mesmo carregando o mundo nas costas não merece nenhum elogio por isso, não está fazendo mais do que obrigação. É, e tem provavelmente um padrão de autocrítica excessiva, uma autoexigência excessiva, né? Exatamente. E se tem muita autocrítica, muita autoexigência, tem pouca gentileza consigo mesmo. Pouca bondade. Todas nós estamos aqui para crescer, evoluir, aprender. E temos que ser gentis. Nós estamos longe da perfeição. Ainda bem. Estamos aqui para aprender, para cada vez chegar um pouquinho mais perto. Então, se cobrar perfeição nesse momento é ter total falta de gentileza com você mesmo. Vamos agora para outra esfera que é a de relacionamentos. Nós escolhemos aqui especificamente os relacionamentos sociais, para você avaliar como é que está a sua gentileza nos relacionamentos sociais. Então, responda novamente de 1 a 10 o quanto você cuida e valoriza os relacionamentos significativos em sua vida. O quanto você tem descuidado com esses relacionamentos. O quanto você usa de gentileza nesses relacionamentos para sempre cultivar respeito, amor. O quanto você cuida desses relacionamentos. Dê uma nota de 1 a 10, pensando nesse cuidado e pensando também na gentileza como uma forma de cuidar desses relacionamentos. Não entrar tanto no embate, olhar também para o outro com olhos de que é uma pessoa em construção, que também está aprendendo como você, mas que tem mentalidade e experiências diferentes da sua. Não quer dizer que todos não estejam querendo chegar num lugar bom no mundo, mas o quanto você cuida desses seus relacionamentos significativos. Dê uma nota de 1 a 10. E com essa avaliação, você já pode ter um pouquinho da ideia de como está a gentileza na sua vida, tanto consigo como com o outro. Você tenta sempre aplicar a gentileza nesse contato com o outro, no olhar com o outro, como a Rafa falou, não precisa deixar ultrapassar o seu limite. Mas como quando você sente que o limite vai ser ultrapassado, você ainda coloca um pouquinho de gentileza para impor o limite, seja até mesmo simplesmente calando e indo embora. Ou você, às vezes, deixa a gentileza embora, deixa a gentileza de lado e entra no embate, ou então pior, você se viola e deixa de impor o limite, achando que isso é ser gentil. Analisaram, então você já tem uma nota, mais ou menos, para como está a gentileza na sua vida hoje.
A gente tem uma nota nessas esferas que entendemos que é onde a gentileza mais impacta, tanto no relacionamento conosco como com o outro, na nossa autoestima e no relacionamento social. Perfeito. E agora, olha para a nota que ficou mais baixa, né, entre as duas. Provavelmente você teve algum tipo de diferença de grau, imaginemos que sim, né? Se for uma nota mais baixa na sua autoestima, então isso chama atenção para quê? Para que você olhe, como a Carol falou, para o seu comportamento em relação a si mesmo. Identifique os momentos em que você talvez seja excessivamente crítica consigo, os momentos em que você talvez permita que os outros abusem de você, que os seus limites sejam ultrapassados. Identifique pelo menos uma circunstância em que isso aconteça. Faça isso agora, se a sua nota mais baixa for em autoestima. Ou se você não foi a mais baixa, mas você quer fazer mesmo assim. Tá? Se for em relacionamentos sociais, em relacionamentos com outras pessoas, identifica o primeiro caso que vier à sua mente. Esse provavelmente é aquele que você precisa tratar já. Né? O primeiro que pipocar na sua cabeça. Quem é a pessoa? Qual é o gatilho? Qual é o botão em você que ela aperta que faz com que você saia do seu estado de serenidade, de gentileza, de harmonia? Pensa por que aquilo te incomoda tanto. E como da próxima vez você pode ser gentil com você, ser gentil com a pessoa, no sentido de não permitir que aquilo te afete tão profundamente. Qual é o recurso que você vai usar? Então, com base nisso, você pode desenhar agora de uma maneira mais simples, né, na sua cabeça, mas depois faça essa reflexão com mais tempo, escreva qual é a sua decisão. O que você entendeu a partir do que a gente falou? O que você observou de si mesmo, fazendo essa avaliação, o mapeamento, e qual é a decisão que você vai tomar a partir de agora. Então, desse momento em diante, agora que eu entendi isso, em relação a mim ou meu relacionamento com outra pessoa, eu vou passar a ser mais gentil desta maneira aqui. Você define, então, uma nova forma de se comportar, mesmo que seja muito micro. É das pequenas mudanças, dos pequenos passos, que a gente começa processos grandiosos de transformação. Então, faça isso. Mas não adianta apenas fazer, né, o exercício e não levar ele adiante, não fazer com que isso seja uma implementação na sua vida diária. Então, a partir de agora, nós vamos fazer um compromisso, todos nós juntos aqui. Então, traz a sua consciência agora, para esse momento. Entende que a gente está meditando na gentileza, ou seja, nós estamos estudando sobre a gentileza. Nós estamos imersos na energia da bondade, da gentileza. Nós estamos com muita honestidade e muita coragem, olhando para dentro de cada um de nós e identificando onde falta a bondade, onde falta essa gentileza, onde eu posso, sabe, dar um passo e cultivar isso na minha vida. Então, toda essa meditação, ela já envolve você, né? Essa energia já faz parte de você, já está sendo estimulada em você. O que você faz agora é fechar os olhos, respirar fundo, concentrar no seu coração, no seu chakra cardíaco, entrar em contato com essa energia de gentileza, de bondade e com determinação, com consciência e com clareza do que isso significa para você, você fazer um compromisso, repetindo em voz alta, em voz baixa, ou mentalmente. Repita agora. Eu me comprometo a ser bondosa e gentil comigo mesmo, porque assim eu serei leve e segura para interagir melhor com as pessoas à minha volta. Então, eu me comprometo a ser bondosa e gentil comigo mesma. Eu me comprometo a ser bondosa e gentil comigo mesma. Por quê? Porque isso vai me trazer uma vida leve, uma vida segura. Se sinta vivendo uma vida mais leve, com mais segurança, sem tantos atritos, sem tantas brigas.
sem você se sentir inseguro ou inadequado o tempo inteiro. Sente o seu coração se expandindo quando você pensa nessa vida mais leve, nessa vida com mais gentileza, as pessoas te tratando melhor e você se tratando melhor. E pensa como sua relação com os outros vai ser mais feliz, vai ser mais empoderadora para você, vai ser mais fácil. Você não vai precisar se esquivar das pessoas, você não vai precisar fingir, você não vai precisar gastar energia para fingir que as coisas estão indo bem quando não estão. E a sua vida se torna mais empoderada, mais feliz, e você tem a energia sobrando, porque não tem energia agora sendo consumida com conflitos excessivos, nem com autocrítica excessiva. Então, por uma última vez, concentrando no seu coração, repita: eu serei bondosa e gentil comigo mesma a partir de hoje. Ponto. Não tem discussão. Agora, aproveitando que nós estamos nesse estado de consciência e já de conexão, nós vamos fazer a limpeza das energias de irritação, de frustração do nosso sistema de energia. Porque as energias de irritação e de frustração, elas são anátema, são contraponto direto à nossa gentileza. Em que situações nós podemos abrir mão de sermos gentis e bondosos? Quando nós estamos estressados, irritados, com raiva ou frustrados. O mais comum da gente experienciar no dia a dia como resposta é a irritação e a frustração. Então é isso que nós vamos purificar agora, tanto em relação a nós quanto em relação aos outros. Nós vamos limpar nosso campo de maneira geral. Então, para isso, basta fechar os olhos, ficar numa posição confortável. Traz a sua consciência para este momento, para essa prática. Se permita sentir o seu corpo. Observa como você se sente, sentado na cadeira onde você está, ou no chão, ou deitado. Não importa como você esteja, sente o seu corpo. Sente como seu corpo está mais relaxado agora do que quando você começou essa meditação, porque você já se permitiu abrir mão de parte da sua frustração, da sua raiva, da sua irritação, e você permitiu que essa gentileza e bondade penetrasse no seu ser, que essa energia entrasse em você. Observa todo o seu corpo, relaxa a cabeça, pescoço, ombros, braços, tronco, quadril, pernas, as suas coxas, né? Pernas, pés. Suavemente, começa a observar a sua respiração. Inala suavemente pelo nariz. E exala suavemente pelo nariz. Esse é o movimento que você vai fazendo por enquanto. Inala pelo nariz, exala pelo nariz. Conforme você vai fazendo esse movimento de exalação, coloca a sua língua no céu da boca e deixa ela lá. A língua encostando no céu da boca. Ela vai ficar ali durante toda a prática de respiração. Inala pelo nariz e exala suavemente pelo nariz. Agora, inala pelo nariz. Retém o ar dentro de você. Exala pelo nariz. Esvazia todo o ar. E retém vazio. Inala. Retém. Exala. Retém. Continua. Inala. Retém. Exala. Retém. Mantenha esse ritmo de inalar, reter, exalar, reter. E conforme você vai inalando, energia vital entra em todo o seu corpo. E conforme você exala, as energias de irritação e frustração acumuladas vão se dissipando, como se fosse uma fumacinha acinzentada, saindo pelos seus poros, saindo pela sua respiração, saindo da sua pele, por todo o seu corpo. Inala, retém, exala a irritação e frustração, retém. Inala, absorve muita energia saudável, limpa, retém, exala, frustração, irritação, retém.
Continua fazendo, inala, retém. Exala. Deixa aí toda a frustração quando as pessoas não concordam com você. Inala, retém. Exala toda a irritação quando as pessoas discordam, quando erram, quando fazem alguma coisa que te fere. Exala essa irritação. Continua fazendo seu movimento de respiração. Deixa ir a sua irritação consigo mesmo, com seus erros, com suas falhas, com seu passado. Inala suavemente. Retém. Exala, deixa ir a frustração com aquilo que você queria muito e ainda não conquistou. Deixa ir essa frustração. Inala. Retém. Exala. Retém. Sente agora, continua fazendo a respiração. E sente agora como você puxa o ar para dentro de você com muito mais gentileza, com muito mais suavidade. Como essa energia circula dentro de você de maneira suave, harmônica. E quando você exala a frustração e a irritação com gentileza, sem autocrítica. Simplesmente são elementos que você não precisa mais na sua vida. Inala o ar representando contato com o mundo externo, com as outras pessoas. E exala um pouquinho de você para o mundo. Um pouquinho de você agora mais gentil, mais equilibrado, mais em harmonia. Uma última vez, inala. E exala. Pode normalizar a sua respiração, manter os olhos fechados. Nós vamos fazer agora a prática de auto-perdão. Tá bom? Então, agora, já com o sistema bem mais limpo da irritação, da frustração, inalando mais gentileza, vamos agora fazer a prática de auto-perdão. É uma prática super gentil conosco mesmo. Então, novamente, fechem os olhos e visualizem a si mesma na sua frente. Visualize a si mesma como um ser espiritual de luz divina, amor divino, poder divino. Imagine você mesma brilhando. Imagine você mesma com olhos de gentileza. Seja gentil. Então, cumprimente a si mesma, diga namastê, o seu nome. Diga namastê, o seu nome. Namastê e o seu nome. E repita silenciosamente junto comigo. Por tudo que eu deveria ter pensado e não pensei. Por tudo que eu deveria ter sentido e não senti. Por tudo que eu deveria ter falado e não falei. Por todas as decisões que eu deveria ter tomado e não tomei. Por todas as ações que eu deveria ter feito e não fiz. Por todas as vezes que eu fui autocrítica excessivamente comigo mesma e não deveria ter sido. Por todas as vezes em que deixei me guiar pela irritação e não deveria ter deixado. Por todas as vezes em que eu decidi com base na frustração e não deveria ter decidido. Por tudo que eu pensei e não deveria ter pensado. Por tudo que eu senti e não deveria ter sentido. Por tudo que eu falei e não deveria ter falado. Por todas as decisões inadequadas que tomei e não deveria ter tomado. Por todas as ações que eu fiz e não deveria ter feito. Por todas as vezes em que eu fiz com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo e não deveria ter feito. Por todas as vezes em que eu não fiz com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo e deveria ter feito. Eu me perdoo
completa e amorosamente. Eu me peço perdão com compaixão e humildade. Eu libero todas essas energias que eu não preciso mais. Eu agradeço pelas lições aprendidas. Eu agradeço pela força em pensar, sentir, falar, decidir e agir melhor de hoje em diante. Ao Deus Supremo, agradeço pela transmutação de todas as emoções, sentimentos e todas as energias mal qualificadas com relação a mim mesma. Gratidão por me abençoar com luz, paz, alegria, prosperidade, espiritualidade, amor e com o que for melhor para mim. Com gratidão em plena fé, que assim seja. Podem retornar suavemente do alto perdão, despeça-se de você mesmo. E agora, pode manter os olhos fechados ainda. E lembra que você identificou algo em que você gostaria de mudar? Agora, imediatamente, seja em relação a si ou em relação aos outros. Então visualiza esse comportamento agora, você fazendo a coisa certa, você fazendo aquele comportamento que é gentil com você mesmo ou com os outros. Visualize o aspecto, a situação, o local, a pessoa, seja você ou outro, com quem você vai ser mais gentil, com quem você vai superar sua irritação, sua frustração, para tratar com mais gentileza. Escolha a pessoa, seja você ou outro, com quem você vai usar o filtro da gentileza para ter uma vida mais leve. Visualize você se comportando dessa maneira correta. Essa visualização, esse comportamento, essa situação é o que nós vamos energizar e fortalecer durante a nossa meditação de agora. Mas antes disso, nós vamos criar uma poderosa forma pensamento positiva para substituir a forma pensamento de eu não sou boa o suficiente, eu sou insegura, eu falho, eu erro, os outros não são bondosos comigo, eu não sou uma pessoa gentil, eu sou rude, eu sou muito estouradinha. Deixa tudo isso ir, tudo isso a gente já limpou. Tudo isso faz parte ainda, talvez, do seu ser, mas vai ser substituído por algo muito mais forte, por algo muito mais poderoso e algo que você vai cultivar no seu dia a dia. Então, nós vamos criar a base para a mudança da nossa mentalidade agora. Então, conecte-se agora com o mindset, com essa atitude mental de gentileza que nós vamos criar. E nós vamos fomentar durante todo este mês de abril que está chegando, que está entrando, a partir de hoje. Nós vamos fomentar e conectar essa atitude mental e atitude comportamental de gentileza. Então, feche seus olhos, concentre no seu coração, concentre no topo da sua cabeça, na sua coroa. E visualize essa forma pensamento, esse mindset, essa atitude entrando em cada célula do seu ser, com força, com poder, com, com determinação. E repita: sou bondosa e gentil comigo e com os outros. Eu sou bondosa e gentil comigo e com os outros. Eu sou bondosa e gentil comigo primeiro e com os outros. Eu sou bondosa e gentil comigo e com os outros. E visualize-se sendo bondosa consigo mesmo. Visualize e sinta a felicidade, a leveza e a alegria de ser bondosa com você e com os outros. E repito uma última vez. Sou bondosa e gentil comigo e com os outros. E essa é a mentalidade que nós vamos, então, agora, energizar
e fortalecer com a nossa meditação nos corações gêmeos. Com um grande sorriso e voltar desta meditação. Espero que, com gratidão a si mesma por ter se permitido passar esse tempo fazendo essa prática. Respira, deixa a energia processar, fluir por você. Nós vamos encerrar agora a nossa prática, mas nós queremos relembrar o nosso convite a que você reflita sobre a sua vida, que você saia do piloto automático, que você se permita ter mais momentos como esse, de transformação na sua vida para uma vida mais leve. O que vale a pena na vida é vivermos para realizarmos os nossos sonhos, sejam eles grandes ou pequenos. Sem sonhos, a nossa vida é só uma sucessão de dias. E quantos de nós não vivem apenas de um dia para o outro, sendo levados pelos acontecimentos, levadas pelos problemas, pelas dores? E depois de uma meditação nessa, isso nos traz para uma outra perspectiva do que é a nossa vida. Imagina poder viver num estado de maior leveza, de mais calma, de mais serenidade, né? De mais harmonia, de mais gentileza com você mesmo. Ninguém é perfeito e nós temos que aprender a lidar e a viver de maneira leve e alegre com a nossa imperfeição. Para que você dê o primeiro passo nessa vida mais leve, para viver com mais gentileza, nós convidamos você a fazer esse autoexame direcionado e conduzido por mim e pela Carol, por meio do mapeamento Leoa. O mapeamento Leoa é essa ferramenta autoral, que é o primeiro passo para que você comece a construir a sua vida de realização. Realização do quê? De tudo que você deseja, de tudo que você aspira, dos seus sonhos. A sua vida longeva é a vida dos seus sonhos. Não é a vida de sofrimento, de dor. Existe, existe. Mas os seus sonhos são maiores do que isso. A dor, o sofrimento vem para te ensinar, para te fortalecer, para te gabaritar, para que você possa caminhar em direção aos seus sonhos. Não se identifique com a dor e com o sofrimento, se identifique com o seu sonho. Se identifique com quem você é, com quem você quer se tornar. O primeiro passo para isso é vir fazer um mapeamento. Ali você consegue ter uma visão clara da sua visão de futuro, dos seus sonhos, da sua força de realização e de como você está hoje na vida, nas 12 esferas da vida, dos quais os relacionamentos e a autoestima são apenas algumas das esferas. Então, venha fazer o mapeamento. O link está aqui no YouTube, está aqui no bate-papo do nosso encontro do Zoom, para quem está ao vivo, e também está no nosso perfil do Instagram, Círculo das Leoas. Venha fazer o seu mapeamento. É o primeiro passo. Se você não fez o mapeamento, ou se você não vai fazer agora imediatamente, então, pelo menos, venha participar do Círculo das Leoas, porque vai ser transformador na sua vida. O Círculo das Leoas, como a Carol já explicou, é uma comunidade, é um grupo, é uma tribo, é um círculo mesmo, onde todas participamos horizontalmente, nos apoiando, nos ajudando. A quê? A sermos mulheres mais fortes, mais sensíveis, mais elegantes, mais autênticas, a podermos ser quem nós somos, sem julgamento, sem autocrítica, sem sofrimento, sem se descabelar, sem precisar viver uma vida pesada, carregando aqueles fardos, que a maior parte nem é nosso, e podermos viver a vida dos nossos sonhos. Então, o Círculo das Leoas é um grupo, é uma comunidade aberta só para mulheres, mas é aberta a todas as mulheres que queiram participar. Qualquer mulher que queira uma vida melhor para si está convidada a vir participar do Círculo das Leoas. Como é que faço para começar? Segue o nosso perfil no Instagram, ele está aqui na tela, Círculo das Leoas. Basta seguir, lá nós mandamos os convites para todas as nossas atividades. Quem estiver lá
vai receber o convite para o nosso e-book exclusivo, o Manual das Leoas, onde tem os nossos mandamentos, os nossos pilares. É lá que você vai ter acesso aos ensinamentos desses 5 mandamentos e como fazer para ser uma leoa mais poderosa, mais eficiente, uma leoa que vive no presente, uma leoa que cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, que tem brilho próprio, que tem autoestima e que consegue ter poder de realização sem sair do salto, sem borrar a maquiagem, sem esquecer de passar o batom, sem precisar ser bem máscula para conseguir realizar no mundo masculino. Não precisa ser homem para poder ter sucesso, para poder ter força, para poder ter é, empoderamento. Nós podemos e conseguimos, na verdade, só conseguimos realizar os nossos sonhos a partir do nosso jeito feminino de ser. Se nós estamos querendo ser outra pessoa, então nós estamos deixando de ser nós mesmos, e isso é o que mais nos enfraquece. Certo? Então, vem participar do Círculo das Leoas, é gratuito. Nós vamos ter encontros todos os meses de fortalecimento, orientação, de ensino, de práticas, de limpeza, de tudo que você possa imaginar. Então, vem participar e é um prazer poder juntar todas essas mulheres maravilhosas, porque uma verdade nós sabemos com certeza, que juntas somos mais fortes. Então, vem se juntar a nós para ser forte também. Muito obrigada. Carol, pode encerrar? Claro, muito obrigada. Eu espero que todos tenham aproveitado a meditação assim como eu. Foi maravilhosa. Gratidão, Rafa, pela condução. Gratidão pela cura. Foi muito bom. Esperamos vocês nos próximos eventos. Acompanhem lá pelo nosso perfil, como a Rafa falou, do Círculo das Leoas. Tem aqui na descrição e no perfil do YouTube também. Até os próximos eventos.